Fala, gurizada, vamos para mais um vídeo aqui da nossa sessão 3 questões de linguagem que sempre aparece na prova do Enem. O objetivo é lembrar você de que tem questões que estão aparecendo todo ano. Claro que muda algumas coisas, né, o conteúdo ali, etc e tal, mas o formato de cobrança, o tipo de abordagem é exatamente a mesma. E eu não tô falando nem só de conteúdo, né, os conteúdos que mais caem, que o pessoal adora pesquisar, nem tô falando só de habilidade. Essa aqui é a competência tal, habilidade tal, que o pessoal fica viciado. Adoram reduzir as provas do Enem a um elemento só, né? Quando na verdade o que tá caindo é tudo isso junto. Tá caindo conteúdo, tá caindo habilidade e competência, tá caindo a interpretação, por isso que você está aqui no canal do Lauro Interpreta Enem. Então já aproveita, se você não fez aquelas coisas que tem que fazer, sabe? Clicar, se inscrever, ativar sininho, esses paratiqueto todo aí. Se não me segue nas redes sociais, já procura @LauroInterpretaEnem, que eu vou continuar te ajudando a jamais reduzir a prova de linguagens a algo que ela não é. Ela é muito mais do que isso, por isso você tem que estar preparado. E hoje a gente vai falar sobre variação linguística, mas não sobre a variação linguística como um todo, e sim há um aspecto muito simples que é o título desse vídeo, a identificação da linguagem informal ou coloquial dentro de um texto. O que acontece? Linguagem coloquial e informal é a mesma coisa. Na verdade, se usa mais coloquial como o termo para linguagem e informal para situação em que se usa uma linguagem coloquial, mas às vezes aparece como sinônimo, linguagem informal também. Você tem que saber que isso é a oposição à linguagem culta. Coloquial ao contrário de culto, informal ao contrário de formal. Usa-se a linguagem culta, a linguagem informal em situações formais de comunicação. E aí, basicamente, vão ter questões como essa aparecendo para você agora. Caiu no Enem 2021 com o texto falso moralista. E eu acho muito divertido de falar com alguns alunos que a maioria morre de medo de poema, né? Professor, quando é que você vai fazer questão sobre poema e tal? Calma, vai ter questão sobre poema. Se já não tem, procura aí se tem alguma questão dessa sessão sobre poema. E tem galera que fica enlouquecida, porque poema é difícil, etc e tal. Tudo bem, eu concordo que poema é difícil. Se o enunciado disser que a questão é de interpretação de poema, porque aqui nós temos um poema, mas a questão não tem absolutamente nada a ver com poema. A pergunta no enunciado é a seguinte: as letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua, que é a linguagem coloquial. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas. Então eu só quero que você identifique uma marca de linguagem coloquial, uma marca informal, que a resposta certa é letra A, falação e pros bailes. Falação é um termo coloquial, funciona como uma gíria, tá uma falação ali e tal do fulano, e pros bailes é informal porque remete ao que seria para os bailes. Essa construção, pros no lugar de para os, é uma marca de linguagem coloquial ou informal. E tem muito aluno que vai achar isso fácil, vai acelerar o vídeo pra frente. Tá, isso aí eu não quero saber, que era uma questão mais difícil e tal. E eu queria dizer pra você, que tá agora acelerando esse vídeo, que talvez é por isso que você tenha rodado no Enem do ano passado. Porque você fica fazendo isso aí que você tá fazendo. Você sabia que essa questão do Enem foi considerada a mais fácil de 2021? A mais fácil de todas. Senhor, você tá falando isso pelo que você acha? Não. Pelo que o INEP disponibilizou do grau de dificuldade das questões, eu analisei os dados das tabelas e fui lá e vi que ela foi considerada mais fácil. Sabe o que significaria se você errasse uma questão como essa no seu desempenho? Acabou o seu desempenho por causa da droga da TRI. E aí você vai lá e fica catando no YouTube só resolução de questão difícil. E essa que é fácil, você diz, isso aí não importa, isso aí eu ia acertar. E se tu comete um deslize porque na hora tu não olhou pro enunciado e ficou achando que a questão era de interpretação de poema, deixou poema pro final? Não tem muita gente que tá aqui que pula poema? Eu mando meus alunos pularem poema num primeiro momento e voltarem depois. Mas é quando o enunciado disser que a questão é de poema, e não quando tiver um poema como texto. Imagina se tu pula essa questão, deixa pro final porque era poema, e aí não dá tempo de tu voltar e tu não resolve ela. Já imaginou a nota que tu ia perder? O Enem, presta bem atenção, não é um vestibular pra você ir lá e ver as questões que você acertou, ficar corrigindo só as difíceis que você errou e as fáceis você não dá bola. A ansiedade conta muito pra gente não errar a questão fácil. A pressa conta muito pra não errar a questão fácil pela estratégia errada. Então tu fica ligado, se eu tô resolvendo ela é porque tem um motivo pra isso. Questão mais fácil da prova, que era só identificar a linguagem informal ou coloquial que você matava. Isso é muito importante. Laura, e toda questão que tiver isso vai ser considerada fácil? Não sei, vamos ver a próxima que vai aparecer aí, ó. Enem 2020. Enem 2020 cobrou o cartaz de um filme, né? A capa de um filme, Regina Casé em Que Horas Ela Volta. E aí olha a pergunta que foi feita. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela. Muito bem. Você concorda comigo que a variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros é a coloquial ou informal? Todo mundo tranquilo? Na fala, no dia a dia, a gente usa a linguagem coloquial ou informal.
Muito que bem, suave na nave. Essa estrutura caracteriza-se pela, e olha o que o Enem de 2020 cobrou. Uso de uma marcação temporal, imprecisão do referente de pessoa, organização interrogativa da frase, utilização de um verbo de ação ou apagamento de uma preposição. Ferrou uma galera se ferrou nessa questão. E agora qual é a marca de coloquialismo? Tem uns atacados, agora tem uns olhando esse vídeo fazendo assim, ó. Professor tá me dando gatilho, calma. Te acalma. Primeira coisa que eu vou te falar. Caiu uma questão como essa, que não é o normal de o Enem cobrar, um requisito gramatical, primeira coisa é manter a calma. Tá cheio de professor gramatiqueiro por aí, que defende o ensino da gramática, dizendo, tem que estudar gramática, regência, não sei o que e tal, porque caiu no Enem. Aí se agarra nessa questão para defender que cai aquela gramática bem decoreba no Enem. Veja bem, cai gramática ou não cai no Enem? Cai, assim, contextualizada, envolvendo variação linguística. Decoreba de gramática, qual é a função sintática do termo? Qual é o motivo pelo qual tem vírgula ali ou não? Essa frase tem crase ou não tem? Não cai, não é o padrão de cobrança do Enem. Tá, mas e essa aí? Essa aí tu tinha que saber que o certo era a que horas ela volta e não que horas ela volta. Aí já tá o desgraçado lá olhando o vídeo. Meu Deus, tinha que saber. Calma, criatura, mas o que é isso? Te comporta, te acalma. O que você tinha que fazer? Pensa comigo. Tu não sabe por que essa frase, que horas ela volta, é coloquial. Tu não sabe. Mas daí tu vai ler as alternativas. Letra A. Uso de uma marcação temporal. Primeira pergunta. Tem uso de marcação temporal? Tem. Que horas? Que horas é uma marcação temporal. Tá envolvendo tempo. Imprecisão do referente de pessoa. Que horas ela volta? Ela quem? Não sei quem é. Tá imprecisa a referência de quem é essa pessoa. 3. Organização interrogativa da frase. Alguém duvida que é uma interrogação? Que horas ela volta? É uma interrogação. Utilização de um verbo de ação. Volta. Voltar é um verbo de alguém que pratica uma ação. Ele voltou. E apagamento de uma preposição. Daí tu fica aqui assim, ó. Apagamento de uma preposição. Qual? Não sei. Porque eu já te ensinei aqui que o certo era a que horas ela volta, mas vamos fingir que a gente não sabe na hora. Pensa comigo. O que pode ser uma marca de linguagem coloquial ou informal? Ou seja, coisas que a gente usa no dia a dia e que se opõem à norma culta. Uma marcação temporal como que horas é uma expressão que a gente só usa na linguagem coloquial. Na norma culta ninguém pergunta que horas são. Não tem como perguntar que horas são na norma culta. Claro que não, então a letra A tá fora. Letra B, imprecisão do referente de pessoa. Se tu estiver usando a norma culta, a tua referência ao pronome ela tem que ser sempre precisa. Não, referência de pronomes não tem nada a ver com a norma culta. Letra C, organização interrogativa. Se uma frase for interrogativa, ela não é culta, é automaticamente coloquial. Claro que não, tu tem que poder fazer pergunta na norma culta, né? Letra D, utilização de um verbo de ação. Mas o que é isso? Toda vez que tu usar um verbo de ação numa frase, a frase vai ser coloquial, não pode ser culta. Agora, apagamento de uma preposição. Tu não estudou já no português que tem umas frases que se tu tira a preposição, ela fica coloquial? Por exemplo, tu estudou lá que o certo não é assistir o jogo da seleção brasileira. O certo é assistir ao jogo. Pela norma culta, a regência é assistir ao jogo. A gente diz no dia a dia assistir o jogo. O que aconteceu nessa nossa linguagem coloquial? Nós apagamos a preposição a. Então, apagar uma preposição é a única das 5 possibilidades que estão aí que poderia representar uma linguagem coloquial. Se a pergunta é qual é a estrutura que mostra que está sendo usada uma variedade linguística recorrente na fala e, portanto, informal e coloquial, só pode ser a letra E. Só cheguei a bater aqui no vídeo. Vou deixar mesmo batido, porque eu me revoltei. Você entendeu? A prova do Enem tem que ser uma prova que tu faz com estratégia. Não uma prova que tu memoriza não sei quantos conteúdos e aí lá na hora se tu não consegue lembrar, ai meu Deus, ano que vem eu tenho que estudar mais. Daí não tem como passar, mano. Tá louco? Você tem que saber fazer a prova, é o que eu tô te ensinando aqui a fazer. Existe um padrão. Todo ano o Enem vai te perguntar qual alternativa sinaliza uma linguagem coloquial. Já fizemos uma questão de 2021, estamos fazendo uma de 2020, vou te mostrar agora em 2019. Outra questão, e olha de novo, poema. Aí já vai o cara, poema, questão difícil e tal.
Tem uns caras que falam por aí que se é poema é difícil, se a questão tem imagem, ela é fácil. A anterior tinha imagem e é a mais difícil das 3 que nós vamos resolver. Não tem esse negócio. É a partir do enunciado que tu começa a fazer um levantamento do grau de dificuldade da questão e ainda assim não é fácil. Essa questão cobrou o seguinte: nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada não. Então eu tenho uma ambientação linguística de um poema que vai usar uma variedade coloquial, claro, já é um poema pós-modernismo, já é um poema quase contemporâneo, tá ali a data dele, ó, a data que foi feito, ó, para soprano e 8 violoncelos de 38 a 45, é poema contemporâneo, moderno contemporâneo, então já tá usando linguagem coloquial. Vamos ler o poema. Irerê meu passarinho do sertão do Cariri, irerê meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Só o cadê já marca coloquial. Ai, triste sorte a do violeiro cantador, em vez de cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê, que tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Já deu pra pegar os coloquialismos, né? Cantador, amor, querer e por aí vai. Lá no final tem canta mais pra alembrar o Cariri. Marcas de linguagem coloquial, é nisso que tá apoiado. Só que aí, nessa questão, a gente geralmente fica em dúvida entre duas alternativas, quer ver? A, uso recorrente de pronomes. Não vai ser o uso recorrente de pronomes que marca essa linguagem como uma variação linguística coloquial. B, variedade popular da língua portuguesa. Sim, porque popular tá ligado a informal coloquial e não culto. Não é um poema que tá usando a norma culta na sua escrita. Não é um poema parnasiano perfeitamente norma culta com vocabulário rebuscado. Tá fora. Quer dizer, tá dentro como possibilidade de ser uma das respostas. C, referência ao conjunto da fauna nordestina. Pode até fazer, mas é isso que faz ele ter uma variação linguística? Toda vez que falar da fauna nordestina é uma variação linguística popular ou regional? Não, tá fora. D, exploração de instrumentos musicais eruditos. Não é isso que vai fazer a característica da linguagem do poema. E aí vem a letra E, que muita gente marca e fica em dúvida. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Porque são regionalismos, né? Essa expressão do alembrar, esse cantador amor, pelo menos, podem ser interpretados como regionalismos. E aí muita gente marcou a letra E, mas o gabarito dessa questão é B de Brasil. O gabarito é variedade popular da língua portuguesa. E tem uns alunos que ficam indignados, fazem sei o quê, bababá. Eu explico, pelo conteúdo mesmo, não sendo aula aqui de conteúdo. A palavra lexicais está errada na letra E. Um regionalismo lexical é quando a gente usa palavras, porque léxico remete à palavra, características de uma região. Por exemplo, eu sou gaúcho, deve ter dado para reparar pelo meu sotaque, e existem palavras que a gente usa muito lá, como bah. Bah eu uso direto, aqui na aula, bah, tá louco e tal. Bah é uma variação lexical, porque é uma expressão utilizada no Rio Grande do Sul. Assim como usar trem para se referir a qualquer coisa, muito usado em Minas Gerais e outros estados ali daquela região. Ah, esse trem aí tu vai fazer não sei o quê. Isso é um regionalismo lexical, que não é o que acontece nesse poema. Nesse poema a gente tem regionalismos fonéticos. O que é fonético? Tem a ver com a pronúncia. O cantador em vez de cantador, o amor em vez de amor, o alembrar em vez de lembrar. São regionalismos fonéticos. Bah, professor, mas eu tinha que saber isso e tal, que loucura. Eu peço pra você fazer aula de português, né? Você não faz aula de biologia e tal, não faz aula de química, de matemática, de história. Me falaram que português e literatura não cai. Bah, daí não posso fazer nada, né? Se tu caiu nessa lorota de que não cai português e literatura, não posso fazer nada. Esse vídeo é de conteúdo? Não, só tô te mostrando como o conteúdo cai. Mas você podia ter matado de um jeito mais inteligente. Se tu marcasse a letra E, porque tu acredita que ela é talvez mais certa, por ter a variação nordestina, o que torna a letra B errada? A variação regional nordestina não é um tipo de variação popular da linguagem? Então a letra B seria correta de qualquer maneira. Existe um erro dos alunos que acham que quando tem duas alternativas corretas, a mais certa é que tem que ser a resposta. Isso não acontece no Enem. Não existe alternativa mais abrangente e outra mais específica e uma é errada só porque não especificou o suficiente. Isso é comum em alguns vestibulares do Brasil, mas não acontece na prova de linguagens do Enem. Fica ligado e continua aprendendo aqui que eu tenho bastante dica para te dar. Beijo pra você e até a próxima.